Deixa eu perguntar, vocês já copiaram, né? Já? Pode apagar esse lado? Ou não? Já? Tu tá copiando esse lado ou esse lado? Esse aqui, né? Eu vou apagar só esse então. Ó, eu vou apagar só esse lado. É a última chance. Fale agora ou se cale-se para sempre. Paulo Vitor. Depois eu vou ver e faço tudo que eu Foi. É porque ontem, na verdade, veio só ela aqui e o outro rapaz ali que eu esqueci o nome dele, que senta até ali atrás. Como é o nome dele? Do rapaz que senta aqui? É um bem novinho, rapaz, um baixinho. Como? E Ronaldo, né? Acho que é um bem... Ele senta bem por aqui assim, bem baixinho. Boa noite. Aí ontem veio só ele e ela aqui. Aí, ontem eu ia passar uma atividade, só que não era justo porque vieram só 2 alunos. Lembra que eu falei para a senhora? Aí eu dei aula e não passei atividade. Eu falei sobre Revolução Industrial. Eu vou passar atividade para vocês hoje, só que eu vou copiar pouquinha coisa aqui, só para... Na verdade, eu não vou copiar quase nada. É mais, eu vou só fazer uma revisão da aula de ontem rápido, para me poder passar atividade, para poder as pessoas que não vieram ontem responder também com mais facilidade. Porque fica difícil a pessoa responder. Isso aqui não é para copiar não, viu? Não. Olha aqui, pessoal. Revolução Industrial. Vocês já ouviram falar sobre Revolução Industrial? Já deve ter ouvido, né? Escutado, né? Olha, ó, eu vou só relembrar do que eu falei ontem. A senhora já está mais... A senhora que vai responder as perguntas aqui. Ó, Revolução Industrial é quando a produção saiu do artesanal para o industrial. Já está dizendo, né? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Essas nossas roupas aqui que a gente usa, roupa, calçado, quem está de havaiano, de tênis, tudo isso aí foi feito em uma fábrica, né? A lógica é essa, foi feito na fábrica. Então isso é uma produção industrial. Só que antigamente não. Antigamente que eu falo, antes do século XVI. Século XVI, certo? Antes do século XVI não existia produção industrial. Era só produção artesanal. Como eu dei um exemplo para vocês de calçado, né? Seja sandália ou tênis, tanto faz. Antes do século XVI,
A produção era feita artesanal. Quando eu falo artesanal, quer dizer o quê? Que só uma pessoa fazia o produto todo. Um sapato, né, que eu falei, né? O sapato, a pessoa, ela comprava o couro, comprava a linha, ela mesma ia costurar, ela mesma ia costurar no solado. É isso daí. Aqui era? Fazia calçado? Tá, que bom. Eu vou dizer para vocês já, lá na frente, eu vou falar isso para vocês. No caso, quando eu falo que a pessoa faz todo o processo no artesanal, da matéria-prima, né? A bolsa ele vai comprar o couro, né? Ou a napa, não sei como se chama, até a venda do produto. Ele mesmo vai pegar e vai vender, né? Porque só tem ele. É como se a empresa fosse só ele. Isso é artesanal. Já industrial não. Industrial são várias pessoas fazem só uma etapa. Vamos supor que o processo de calçado que eu estou falando aqui, seja para fazer o calçado, tem que ser 4 etapas. 4 etapas. Várias pessoas fazem uma etapa. Depois, outras várias pessoas fazem a segunda etapa. Fazem a segunda etapa. E assim vai. O outro grupo de pessoas faz a terceira etapa. Quais são as etapas? Primeiro é fazer o corte, né, do calçado, do modelo. Várias pessoas fazem essa etapa. Depois a outra etapa, a segunda, é a parte de juntar, eu acho que a parte de cima com o solado, né? Várias pessoas fazem isso. E o outro grupo é o acabamento. E depois o outro grupo, quarta etapa, vamos supor que é a venda do produto. Mas essas pessoas são donas da fábrica? Não, elas são só funcionárias, né? O dono é outra pessoa. Então o processo ele é feito por todos. Isso é uma produção industrial, né? Já está dizendo que vem de fábrica. Agora eu pergunto para vocês. Vocês acabaram de falar, já me responderam. Hoje ainda existe trabalho artesanal, né? Que eu falei para a senhora ontem. Não existe? Esse moço aí que faz calçado ainda faz? Faz, né? Me dê outro exemplo aí de produção artesanal. Deixa eu ver se vocês sabem. Uma coisa que eu até falei ontem, não diz. Uma coisa que é bem comum aí não precisa ser material não, pode ser comida. Deixa eu ver se vocês sabem. Tá no artesanal, produção artesanal, é uma produção artesanal. É feita de forma artesanal. Tá no prato de vocês, todo mundo gosta. Não. Dá para comer com jussara. Pronto, já falei tudo, né? Não. A farinha. A farinha que é feita na casa. A farinha que é feita na casa de forno é uma produção artesanal. Aí vocês dizem assim: "Ah, mas a casa do forno são várias pessoas que fazem, né?" Assim, são entre aspas, né? Tem o que mexe, tem um pessoal que fica descascando, né? Tirar a massa, né? Botar de molho e tudo. Olha, ó, isso aí é uma produção artesanal. Por quê? Eu vou dar um exemplo para vocês, que eu falei ontem. A farinha d'água, né? Que a gente chama, né? Essa amarelinha. Que é farinha de puba também, que eles chamam. Exatamente. Ela é artesanal, mas tem a farinha industrial, não tem? Que é a farinha que a gente faz farofa, né? Que é a farinha que a gente compra no comércio. A farinha vem, mas é feito de forma industrial. Por quê? Porque é feito em uma fábrica grande, o grupo de pessoas é maior para fazer, que faz farofa. Aí tem um processo o que mexe a farinha é a máquina, não é a pessoa que fica lá, né? Por isso que ela fica fininha. Tem no rodo, né? É a farinha. Também, mas eu estou falando dessa especificamente da farinha branca que é feito em fábrica. Que é... Aí um outro grupo faz a parte de... Eu não sei se é grupo... Vou dar até um exemplo para vocês. Não sei se é um grupo... Deve ser a máquina que ensaca, né? A farinha cai, a máquina vai lá e sela o saco. Aí, a produção industrial, isso que eu vou falar para vocês, não é só feito por várias pessoas, é feito também por máquinas, certo?
máquinas grandes. Então, um grupo de pessoas é responsável por fazer uma parte da etapa e a outra etapa, tá forte? A senhora quer para abrir a porta? Porque se abrir, acho que vai fugir o ar. Tá um pouco quente mesmo. E aí, a outra parte que faz é a máquina, certo? Eu vou dizer para vocês aqui, a primeira revolução industrial foi no século XVI, a primeira. Vocês acham que existiram quantas revoluções industriais? A senhora lembra? Deixa eu ver se a senhora lembra. Foi ontem. Quantas revoluções industriais tiveram? 3, exatamente. A primeira foi essa. A segunda foi ali em meados do século XIX para o século XX. E a terceira é agora que a gente está vivendo, na década de 2000 para cá, certo? A primeira revolução industrial foi essa mudança, que saiu do artesanal para o industrial, certo? Essa hoje que a gente está vivendo agora, eles estão entrando em discussão, quer dizer que o ser humano está perdendo espaço para as máquinas. Vocês concordam com isso ou não? Concordam, né? E é verdade, pessoal, porque o processo das máquinas, por exemplo, se antigamente a máquina fazia 50% do trabalho e o ser humano fazia 50%, hoje está como se a máquina fizesse 80% e o ser humano faz 20%. A máquina faz mais. Então, eles já teve discussão que eles dizem que daqui a um tempo a máquina vai substituir o ser humano, né? Por quê? Porque eu até falei para ela ontem, o rapaz que não estava aqui, se eu sou dono de uma fábrica grande, né? E se eu posso comprar uma máquina que faça um processo de, não sei, de ensacar comida, né? Vamos supor. Vocês acham que é mais vantagem para mim comprar a máquina ou ficar pagando funcionário todo mês? Comprar a máquina sai mais barato. Eu até disse para ela ontem que a máquina não bota atestado, não falta, não fica doente, não cria problema. A máquina se quebrar, a gente conserta, né? Mas sempre tem manutenção, né? Então, eu quero dizer que a evolução da máquina, ela está indo cada vez mais, né? Está substituindo. E nessa terceira revolução industrial, a gente... Hoje dá mais fácil, porque antigamente eu fazia uma dor todo dia. Hoje é sábado, hoje tem Catibu. Tem mais. A senhora quer dizer que hoje em dia tem mais material, né? Pra gente ter suporte, né? Certo, antes ainda era mais difícil ainda, né? Era multiplicar, soltando assim. Dá pra fechar, o menino tá no forno, dá 12 pessoas no dia. Não dá tempo daqui, porque o forno é grande. Sim. Dá pra fechar, dá pra minimizar. Lá tem uma casa do forno mesmo, se eu não me engano. Duas pessoas que mexem lá. Já morei 15 anos lá no fechado. Sim. Lá tem. Que é antes de Mirizal, indo daqui para lá é antes. Aí eu digo para vocês estão vendo que a evolução, né, da indústria está crescendo e a máquina está substituindo. Aí, a máquina não só substitui em processo de fabricação, mas em tecnologia artificial também, robôs que fazem coisas, né? Eu até falei para ela de um site que é uma inteligência artificial, que é isso aqui, ó. ChatGPT. Isso aqui é uma inteligência artificial. Abre a janela, tá quente mesmo. Verdade. Mas é porque eu acho que ela ligou alguma coisa errada. Quando fica essa luzinha vermelha, parece que não gela direito. Olha, tá fraquinho aí, mas não dá pra vocês verem. ChatGPT. ChatGPT é uma inteligência artificial. Isso aqui é verídico. Vocês podem botar no celular de vocês. Isso aqui, ó, ChatGPT. O que ele faz? Qualquer pergunta que você queira fazer para ele, ele te responde. Certo? É como se fosse um Google, só que ele dá respostas mais específicas. Qualquer coisa que você especificar,
eu até falei um exemplo, como é que faz, se botar lá como é que faz farinha de puba, ele vai dar lá o jeito, vai dar a resposta. Então, essa inteligência artificial, ela controla máquinas para fazer processo de várias coisas. Então, por isso eu estou dizendo para vocês que nessa terceira revolução industrial, as máquinas elas estão tomando o espaço do ser humano, né? Tinha empresa, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, empresas aí de tecnologia que tinham um número X de funcionário. Vou dar só um exemplo, tinha 300. Tinha 300 funcionários. Hoje, com a evolução das máquinas, chegou aí já diminuiu já para 200. E assim vai, perdendo espaço, porque a máquina ela vai fazendo ali o trabalho, né? Interação. Soraya não veio hoje, né? Vocês tinham aula de Soraya hoje? Ó, pessoal, eu dei aula rápida assim para vocês, só para poder passar a atividade, para vocês entenderem também sobre o que eu dei ontem. É porque hoje foi bem corrido mesmo. Eu estava fazendo uns trabalhos aqui na escola e hoje foi um dia bem corrido mesmo. Não, vocês vão começar agora, mas vocês vão levar para casa. Mas é para trazer de volta. Tem a primeira pergunta bem em cima e a segunda é para caçar as palavras que eu geralmente faço com vocês, para vocês poderem praticar. Aí, ó, as palavras estão aqui embaixo. Essa daqui tá até mais fácil, porque as palavras estão embaixo. Aqui embaixo para por aqui. Certo? Porém, são mais palavras, certo? Sobre a Revolução Industrial. Aqui, ó, tem palavra que vocês vão circular que tá assim, ó. Tem palavra que tá assim, né, que vocês vão circular. Tem palavra que tá assim. E tem palavra que tá assim também, ó. Na diagonal, certo? Eu vou ver qual o professor que vai dar aula amanhã, para vocês entregarem amanhã para ele. Já achou alguma? Ó, eu vou dar uma dica para vocês. Se vocês estão olhando a palavra aqui embaixo, ó, por exemplo, a primeira aqui, ó, imperialismo. Imperialismo começa com I e com M. Então vocês vão procurar aqui, ó, no quadro, a letra que está perto, o I e o M junto, entendeu? Para poder achar o resto das letras. Angélica, hein? Cadê a Angélica? Tá em uma turma? Não, tá não. Tá não. Eu pensei que tava ali.
Só para pegar mesmo as atividades. Ah, tá. Tá bom? Qual foi o... Já bateu? Não, não, eu que vim me entregar. Qual o assunto de geografia que o senhor tá dando? Porque o senhor não vem aqui, tá? Geografia. Eu recolhi algumas atividades que ainda estavam faltando ainda do mapa que eles fizeram. Eu tenho já pronta. Já planejada, eu jogo lá com ele. Tá bom. Aí Aí a senhora me diz o que é. Anular, né? Aqui tá na minha. Não, mas a senhora vai pra quarta. Não, Dois anos na quinta. não sei se vai. Eles estão essa semana toda. Ó, amanhã a Angélica vai estar nesse mesmo horário aqui no meu lugar amanhã, tá? Aí para ela recolher essa atividade de vocês. Vocês entenderam um pouco a diferença de produção industrial para produção artesanal? Hã? Entenderam um pouquinho, né? Um pouquinho, quase nada. Conseguiu achar alguma? Achou algumas, né? Aí eu vou te dar uma dica, ó. As que tu achar, tu pega aqui, ó, por exemplo, tu achou bem aqui estados, certo? Estados tá aqui, ó, tá certo. O que que tu faz? Tu risca. Risca até de caneta que é melhor. Entendeu? Pra tu não te perder. As que tu tem que procurar. Por exemplo, Unidos que tu achou. Risca, vai lá, faz outra aí. Tu achou toyotismo. Inglaterra tu achou, né? Toyotismo também. Sabe o que foi toyotismo? Você tem uma palavra aí chamada toyotismo, né? Não tem? Toyotismo, cadê? Aqui. Foi uma produção da Toyota, que fez uma grande... Eles que foram os pioneiros para fabricar carro. Aí eles faziam grandes produções em um curto espaço de tempo. Aí ficou lembrado pro resto da história
como toyotismo. Pessoal,